João, pênalti é loteria, tudo pode acontecer. Então, sabe o que eu concordo nisso aí? Eu concordo que pênalti é loteria, sim. Quem tem um emocional um pouco melhor, mais trabalhado, tende a ganhar. Essa, para mim, é a única loteria que eu entendo que tem nas cobranças de penalidades. Olá pessoal, eu sou o professor João Ricardo Kozak, psicólogo do esporte, presidente da Associação Paulista da Psicologia do Esporte. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a cobrança, a disputa de pênaltis, né? Na final de Atlético Mineiro e Flamengo, 12 penalidades, né, para cada time, e aquela emoção, não só nas arquibancadas, mas a gente podia acompanhar a emoção e o nervosismo dos jogadores pelo semblante, pela postura, né, pelo jeito que se caminhava em direção à área, claro, pelo desempenho das cobranças que certamente foi muito abaixo daquilo que se espera, né, de duas equipes com o tamanho, com a história, né, e com as capacidades táticas e técnicas de Flamengo e Atlético Mineiro. Então fica claro, óbvio, né, evidente que aspectos psicológicos e emocionais também fazem parte da cobrança de penalidades, e que aquela ideia de que pênalti é loteria, olha gente, isso aí é algo que eu escuto desde a década de 70. João, pênalti é loteria, tudo pode acontecer. Então, sabe o que eu concordo nisso aí? Eu concordo que pênalti é loteria, sim. Quem tem um emocional um pouco melhor, mais trabalhado, tende a ganhar. Essa, para mim, é a única loteria que eu entendo que tem nas cobranças de penalidades. Eu gosto de lembrar, antes da pandemia, um tempo antes, eu ministrei uma palestra aqui na USP, no nosso laboratório de alta performance mental no esporte, com a psicóloga de goleiros do Manchester United, né? Ela está lá, acho que 15, 16 anos já, trabalha com a base, trabalha com a equipe principal, trabalha com futebol de salão, sempre na parte de goleiros, né? E ali a gente conversou e trocamos muitas ideias sobre a utilização de tecnologia, de biofeedback, neurofeedback, estimulação neuromuscular para reflexo, atenção, foco, tomada de decisão, velocidade de reação, todos os aparelhos que são utilizados, tanto para os goleiros como para os batedores. O biofeedback respiratório, por exemplo, ele ajuda a diminuir um pouco a tensão que se tem normalmente numa situação como aquela que a gente acompanhou na decisão da Supercopa. E vale dizer que tem uma ideia, né, que sempre se fala que o batedor, quando vai em direção à marca do pênalti, o gol começa a diminuir, né? E o goleiro começa a aumentar de tamanho. É uma metáfora que se usa para entender um pouco a questão emocional do momento, né? E não raro a gente vê relatos de atletas que ficam por um tempo respirando, fazendo uma respiração diafragmática, calma, bem modulada, antes da cobrança do pênalti. E a gente entende de fora, fazendo uma análise, uma observação, que é o momento em que o gol precisa abrir um pouco mais e que o sucesso e as possibilidades de êxito na cobrança possam ser um pouco mais largas, um pouco mais possíveis, e não tão estreitas com um gol pequenininho e um goleiro enorme, que é muitas vezes o que a emoção nos traz naquele momento. Então, a ideia de que pênalti é loteria, isso já era há décadas. Não só pelos profissionais que trabalham com goleiros, como também aqueles que trabalham com os atacantes, e sobretudo, gente, um degrau ou dois mais abaixo em profundidade da nossa análise, que o batedor ou o goleiro ali traz a sua história, traz a sua autoimagem, traz a sua autoestima. Tudo isso tem uma interação direta com a sua velocidade de reação, com o seu sentimento, né, de estar ou não capacitado para aquele momento. Não é uma decisão naquele minuto. O pênalti, ele é uma história de vida de cada um. Quantas decisões eles já participaram, o histórico de erros, de acertos, de ganho de campeonatos, de perda de campeonatos. Tudo isso está em jogo naquele momento. Não é apenas uma taça, entre aspas apenas, mas ali a gente precisa analisar com cuidado e com cautela, e eu trabalho com muitos jogadores de futebol e com muitos goleiros também, onde eu desenvolvo esse trabalho de ganho, de confiança e de habilidades neuropsicológicas.
Não dá só para trabalhar a parte técnica, a parte estratégica, científica com os aparelhos. A gente precisa usar também o trabalho psicológico que envolva o empoderamento interno, né? A ideia de que você pode, de que você é capaz, de que você está preparado, a ideia de prontidão competitiva. Prontidão competitiva que, se a gente analisa as penalidades de Atlético e Flamengo, a gente vê as duas equipes muito mal preparadas. Não à toa, ambas não têm psicólogos trabalhando, não só com goleiros, mas na equipe principal. Atlético Mineiro e Flamengo não têm psicólogos em suas equipes principais. E é o que eu digo sempre. Ah, professor, mas são multicampeões. Sim, só que a presença de psicólogo não garante a vitória. Está longe disso, senão colocaria, né, gente, 11 Freuds em campo e esperava a taça. Não é assim. Agora, a ausência de um trabalho psicológico pode promover situações como a de ontem, para Atlético e para Flamengo. Esse é o ponto que a gente não pode esquecer. O psicólogo, ele não ganha título, ele não traz taça para o clube, mas a ausência do trabalho, em alguns momentos, e são vários esses momentos, pode representar o fracasso e a derrota. Fica essa reflexão para vocês e, claro, aí agradeço por acompanharem o nosso canal. Se vocês gostaram, peço que cliquem aqui em curtir, sigam o canal, que é muito importante para a psicologia do esporte. A gente aí que já está batalhando há mais de 30 anos. Um grande abraço e muito obrigado.